né, antes do Copérnico, a gente tinha esse modelo de universo, né? Então a gente tinha ali a Terra, a Lua, e aí os planetas que já se conheciam, né? E aí acreditava-se num movimento onde os planetas estavam orbitando, na verdade, todos os astros celestes estavam orbitando a Terra. Então, daqui da Terra, a gente observava esse movimento. E aí, o que foi feito foi tirar a Terra do centro e colocar o Sol no centro. Então, esse aqui foi o primeiro movimento que o Copérnico fez. A questão aqui é o seguinte, quando o Galileu fala da inércia, quando a gente volta para esse momento aqui, a gente não tinha uma ideia muito clara do que a gente tem hoje, do movimento circular uniforme, do movimento uniformemente variado. Esses movimentos eles estavam sendo construídos. Então, acreditava-se no movimento, digamos assim, constante ao redor da Terra. Então, a gente não tinha, por exemplo, ou do Sol, né, que fosse da Terra aqui, ou aqui do Sol, né, colocando no heliocentrismo. E aí, a gente tem esse movimento dos planetas, dos astros orbitando em torno do Sol, e acreditava-se ser um movimento, digamos assim, harmônico, que não pudesse existir algo imperfeito, digamos assim, né? Acreditava-se numa perfeição nesse movimento. E eles não tinham muito a ideia de aceleração também, como a gente tem hoje. E dessa ideia, né, de pensar na questão da aceleração, então o Galileu pegou e observou o princípio da inércia. Ele percebeu que esses caras se moviam em torno do Sol, por exemplo, com uma certa aceleração. Só que o Galileu também não sabia explicar muito bem essa ideia da força. Então, foi o Newton que veio a explicar isso. Então, o Newton foi o cara que construiu as leis. Na verdade, não quer dizer que ele tenha construído tudo, né? Ele aproveitou o que já tinha e colocou naquele formato que a gente conhece ali como princípio matemático da filosofia natural, ou seja, é a física. Ele aproveitou o que já se sabia de ciência, utilizou a matemática para conseguir representar esses princípios naturais. Aquele final ali, ó, as leis de Newton representaram a solução do problema básico da mecânica, a obtenção da trajetória de qualquer corpo conhecida as forças que atuam sobre ele. Porque até o Newton ali, às vezes utilizava-se a palavra força e a palavra energia como se fossem a mesma coisa. Não tinha muito bem uma definição para força e para energia. Uma hora usavam a palavra força, outra hora usava a palavra energia. Só que o Newton, né, ele conseguiu achar uma solução para esse problema onde, poxa, eu estou observando a trajetória da Lua. Tá? Então, a Lua, eu observo que ela faz tal movimento. Sabendo a força que atua sobre a Lua, eu consigo descrever qual é o movimento que ela vai fazer. Sabendo essa força, que depois ele chamou, né, de força gravitacional, que é a atração que existe ali entre a Terra e a Lua, então eu consigo descrever a trajetória que ela vai fazer. Eu consigo saber qual vai ser todas as posições que ela tem ali, onde que ela vai, quanto tempo vai demorar para ela chegar em tal posição, e descobrir, por exemplo, aceleração, velocidade instantânea, né, a distância percorrida através da força. Então, esse foi o grande trabalho do Newton, porque até o momento aqui, essa ideia de força não estava muito solidificada.